Fala traders, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com mais pessoas para nós começarmos o nosso mega aulão aqui dentro do YouTube. Não, eu não vou utilizar gráfico branco, nós vamos mostrar a realidade, lembrando que hoje é dia 9 de novembro de 2023, ok? Eu vou postar esse vídeo provavelmente entre hoje e amanhã, né? Mas foquem muito bem nesse vídeo, nessa aula que eu vou estar passando para vocês aqui dentro do YouTube, porque eu vou te dar muito insight, né, do que acontece no mercado e o que você pode usar para auxiliar as suas operações. E aqui eu vou estar usando uma estratégia, né, dos canais de queda e canais de alta, né? Então a gente vai passar aqui linhas de tendência, ok? Nós vamos passar aqui canais de alta e canais de baixa, beleza? É isso que a gente vai focar na aulinha de hoje. Nicolas, por que a gente só vai focar nisso? Porque esse conteúdo funciona. Aqui eu não vou só te mostrar o que são esses termos, mas sim te explicar como você posiciona, ok? Como você posiciona o seu take e seu stop loss. Isso aqui, galera, é muito importante, ok? São coisas que você não vê por aí. Por quê? Porque é um conteúdo mais premium, é um conteúdo principalmente esse tema aqui que eu vou apresentar dentro desse vídeo. Não é qualquer canal que mostra isso. Então, a partir desse momento, eu já peço para você se inscrever, deixar o seu like e aproveitar de fato todo esse conteúdo, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar dentro das suas operações, beleza? Eu vou apagar aqui todas as marcações, sem muita enrolação, porque o vídeo de hoje eu tenho certeza que vai ser um vídeo um pouco mais demorado do que o costume, né? Eu vou abrir aqui vários ativos dentro do mercado e o primeiro insight que fica para vocês já é o seguinte: operem sempre tempos maiores, ok? Nicolas, por que que eu tenho que operar tempos maiores? Porque a partir do momento que você opera tempos maiores, o mercado tende a fazer o quê? Menos ruídos, ok? Um menor ruído, ok? Sempre quando você opera tempos maiores, você vai ter um menor ruído dentro do mercado. Nicolas, o que é um ruído dentro do mercado? É você, por exemplo, pegar uma operação de venda nessa regiãozinha aqui, né, que teoricamente seria uma regiãozinha de resistência, e você coloca ali o seu stop um pouquinho, só como tá num tempo curto, né, por exemplo, aqui no gráfico tá um tempo de 5 minutos lá em cima, você acaba por romper a tua região, né, romper a sua marcação que você fez, voltar e pegar o teu stop loss e depois fazer o movimento que você queria, beleza? Então sempre opere ali de verdade com tempos maiores. Inclusive na aula de hoje eu já vou te dar o exemplo disso aqui no gráfico diário. Então eu vou limpar essas marcações aqui que eu já fiz. Vamos aqui para o gráfico diário e para nós começarmos as nossas regiões, né, vendo sobre linhas de tendência, primeiro, nós temos que ver o que é um suporte e resistência. Eu não sei qual é o seu nível de conhecimento, mas eu peço para você assistir até o final, porque tem muitas coisas que eu vou passar nesse vídeo, né, que provavelmente você não sabe. Eu não sei exatamente o que você sabe, o que você não sabe, mas o que eu tenho a certeza é que você vai aprender muito nesse vídeo aqui. Afinal, eu já estou aqui no mercado há 8 anos, não estou há 8 dias, beleza? Então vamos lá. Quando nós temos aqui uma região assim dentro do mercado, essa região de baixo é chamada de linha de suporte e essa região de cima é chamada de linha de resistência, ok? Nicolas, qual que é a linha de suporte, qual que é a linha de resistência e por que que elas têm esse nome? Vamos supor que o gráfico esteja se movimentando, né? E ele bate nessa região aqui de baixo. O gráfico ele tende a subir, por quê? Porque o preço suportou essa zona de baixo. Ou seja, toda vez que o preço ele bater nessa região aqui de baixo, nós vamos realizar aqui dentro do mercado um movimento comprador. Isso aqui é a famosa região de suporte. Lembrando que a linha que você faz no gráfico não é uma linha absoluta, e sim uma região, ok? É sempre bom lembrar isso aqui para vocês e frisar esse tipo de conteúdo. E Nicolas, e essa linha aqui que você falou que é uma linha de resistência? Toda vez que o preço bate nessa região de cima, o preço ele tende a cair. Para quê? Para ele ficar dentro desse quadrante. Então, lá em cima, a gente realiza
operações vendedoras, ok? E quando o preço chega lá embaixo, nós realizamos operações compradoras. Espero que você tenha entendido isso aqui. Tem um outro conceito também, né, que a gente leva em consideração no mercado, que é a quantidade de toques. Por exemplo, o gráfico está lá se movendo e ele bate a primeira vez naquela região, bate a segunda vez, na terceira vez que o preço ele bater naquela região, nós vamos realizar nosso movimento aqui comprador nessa zona. Consecutivamente, naquela resistência ali em cima, também faremos a mesma coisa. Só que é um gatilho para você pegar a sua entrada. Toda vez que o preço tocar duas vezes, você tem a confirmação que aquela região realmente existe. E na hora que a gente toca a terceira vez o preço, nós realizamos ali a nossa operação que a gente quer dentro do mercado. Então agora a gente vai aqui para o gráfico real, né? Obviamente, eu não vou ficar aqui analisando com um gráfico parado. Então a gente vai vir aqui, né, dentro do mercado e vai fazer as nossas regiões aqui, de onde nós temos, né, as nossas operações aqui de linhas de tendência, ok? Então dentro dessa região aqui, nós temos aqui uma linha, né, diagonal. Nicolas, uma linha de tendência é a mesma coisa que um suporte e resistência? Sim, a única coisa que vai mudar nele é a direção. Enquanto uma linha na horizontal, né, um suporte ou uma resistência, ele fica na horizontal, aqui a linha vai ficar na vertical. Nicolas, o que você fez aqui? Eu simplesmente peguei essa linha aqui, ó, o preço ele tocou a primeira vez nessa regiãozinha aqui pequena, ok? Na segunda vez ele tocou aqui, então eu tenho aqui uma confirmação de uma linha de tendência. Eu dei um Ctrl V aqui nessa mesma linha, né? Eu só clonei essa linha e eu jogo essa marcação aqui mais para baixo. Ou seja, aqui eu formei, né? Eu identifiquei dentro do gráfico que nós temos o que? Uma região aqui dentro de um canal de queda. Então, da mesma forma como toda vez que o preço ele bate nessa região aqui, né, nós descobrimos que é uma região vendedora, na hora que tocasse a terceira vez, como eu falei anteriormente, nós realizaríamos aqui a nossa operação aqui de venda dentro do mercado, beleza? Tocou a terceira vez, nós realizamos aqui a nossa operação de venda. Mas, Nicolas, ok. Então você está me falando que toda vez que tocar em cima a gente vende, toda vez que tocar embaixo a gente compra. É isso? É. Mas onde eu vou posicionar o take? Aonde eu vou posicionar o meu stop loss? Muita calma, que eu já vou explicar isso aqui para cada um de vocês, para vocês tirarem a dúvida de vocês. Antes disso, eu quero só passar uma coisinha para vocês. Dentro de um canal de queda, muitas pessoas falam assim, pô, se o gráfico está numa tendência muito forte de queda, nós não realizamos compra. Meu filho, é claro que a gente vai realizar compra, ok? A única coisa que vai depender para a gente realizar uma compra é na hora que a gente realmente localizar esse canalzinho de queda. Depois que a gente localizar, a gente consegue sim fazer operações compradoras somente identificando aqui o canalzinho, né? Onde ele está no canal, qual é a extremidade desse canal. Ok? Então vamos lá. Dentro dessa zona aqui, a gente consegue ver que o gráfico tocou na primeira vez aqui nesse canal, nesse ponto. A segunda vez ele tocou aqui nesse ponto. Eu sempre levo em consideração os toques, não é na hora que ele bate na minha linha, ok? Sim, na hora que ele sente a minha região, beleza? E depois, para eu ver que ele realmente sentiu, ele sempre tem que fazer esse movimento aqui de concha, ok? Então fazer um grande movimento dentro do mercado e voltar para aquela mesma região. Aí sim eu considero um toque. Caso contrário, é só uma lateralizaçãozinha que está acontecendo dentro dessa região, ok? Deixa eu apagar essa linha aqui. Então, aonde seria a nossa entrada, Nicolas? No momento onde o gráfico encostou aqui na terceira vez. Lembrando que não é uma linha, é uma região. No momento que o gráfico tocou a segunda vez, foi aqui, não foi aqui, beleza? Foi e sim nessa região aqui. Por quê? Porque nessa vez aqui foi o toque da nossa região. Ele já estava muito perto da nossa linha. Então aqui nós pegaríamos aqui a nossa entradinha compradora e o gráfico já está subindo até essa região. Sim, se o gráfico está subindo nessa região e está na extremidade desse canal, o que significa? Que o preço vai, o quê? Descer. Se ele tocou aqui nessa vez aqui, e vocês podem tirar um print disso aqui e depois vocês comparem, ok? E se o gráfico romper, a gente pega um pullback depois, mas isso é tema para outro vídeo, beleza? Então vamos lá por partes aqui. Então aqui seria o nosso momento de entrada e aqui anteriormente seria o nosso outro momentozinho de entrada também. Beleza? Agora vamos lá. Nicolas, como que eu faço, ok, para eu posicionar as minhas operações? Qual que é o critério principal que eu faço
para conseguir posicionar o meu take e o meu stop loss dentro das minhas operações, utilizando, claro, os canais ali de queda ou os canais de alta que seja, não importa a direção. Como que eu posiciono? Então a gente vem aqui no TradingView, né, e a gente vai o que? Pegar a operação na hora que ele encostou lá na nossa região e o nosso stop loss, nós sempre vamos colocar aqui um pouco acima, ok? Um pouco acima aqui do último topo que ele fez naquele toque daquela região. Então, como o gráfico ele fez o topo aqui anterior nessa zona, é assim que eu vou posicionar o meu stop loss. Lembrando que eu estou no gráfico diário, portanto, como eu estou no gráfico diário, o que eu vou focar aqui? Por mais que eu tenha uma pontuação alta, eu sempre tenho que focar no risco retorno das minhas operações. Ai, mas a operação vai demorar muito tempo. Não importa, ok? Não importa se você quer fazer a operação no mesmo dia, se você quer fazer uma operação de um dia para o outro. O importante é você ter uma maior assertividade dentro das suas operações, beleza? Então aqui eu pegaria minha operação, colocaria minha operação de entrada aqui nesse ponto, no momento que ele encostou aqui na minha região. Meu stop loss pouco acima do último toque que ele fez naquela região de linha de tendência, ok? No último toque, ok, pessoal? E o meu take profit no momento que ele estiver sentindo essa região aqui de baixo. Então, assim como eu posso colocar aqui, onde eu pegaria aquela compra anterior, eu posso colocar na hora que ele tivesse tocado mesmo lá na minha linhazinha. De qualquer forma, eu teria um retorno aí de 3 ou 3,5 para 1 aqui dentro dessa única operação. Ou seja, se você arriscar US$ 50, você vai ganhar 150. Se você arriscar US$ 3.000, você vai ganhar US$ 9.000. Lembrando que a gente sempre tem que ter uma coisa em mente, que é a nossa gestão de capital, ok? Eu sempre vou focar nisso aqui, porque é a gestão de capital que faz com que a gente se mantenha de pé no longo prazo. Então, a partir do momento aqui que você arrisca, cara, 0,5% por operação sua, e você já tem um risco retorno de 3 para 1, né, de 3,5 para 1 aqui na sua operação, você vai ganhar ali, cara, praticamente 1,75% de lucro arriscando apenas 0,5%. É assim que você vai ter constância no longo prazo. Eu gravei um último vídeo no canal onde eu mostrei o grande investidor, né, o maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett, né, e por ano, vou colocar até aqui no texto para vocês entenderem isso aqui. Por ano ele faz 20%. E já é uma porcentagem extremamente boa, beleza? Por ano, beleza? Ele é o cara mais rico do mundo, ok? Aqui, se você fizer 1,5% em uma única operação, cara, tá excelente, tá muito bom, beleza? Então foquem sempre nisso, pessoal. Vamos para cima. Agora vamos lá. Agora que eu já entendi como que eu posiciono, e na região de baixo, como que eu vou posicionar? Aqui, pessoal, na região de baixo, como a gente tem um canalzinho de queda nessa região, tem alguns vídeos atrás aqui no YouTube que eu já postei aqui a minha estratégia das caixas. E aqui a gente consegue ver claramente que nós temos um fundo aqui nessa região, beleza? E de acordo com a minha estratégia das caixas, nós pegamos aqui a finalização dos candles até a mínima do pavio e alongamos aqui essa zona, ok? Então a zona aqui está nesse ponto, o que eu faria aqui? Eu esperaria o gráfico tocar na minha caixa para realizar uma operação compradora. Então na hora que ele realiza, o que eu faço? Coloco o meu stop aqui um pouco abaixo da minha região e o meu take ali até o momento onde ele fosse encostar no meu canalzinho aqui. Opa, para eu não voltar aqui, para não perder o fio da meada. Eu coloco aqui o meu canalzinho até ele encostar aqui no meu canalzinho de queda. Então aqui, galera, eu teria um risco retorno nessa operação de 2,72 para 1 também nessa zona. Eu entraria aqui no conceito simplesmente, né, da minha caixa aqui na ponta de baixo do canal de queda. Por quê? Porque não tem como você colocar, né, o seu stop abaixo do fundo anterior, sendo que o fundo anterior é mais alto. Entende? Afinal, a gente está num canalzinho de queda aqui nessa região. Topo tem que ser menor do que o outro. Agora o fundo não tem como ser, né, maior do que o outro, perdão. Beleza? Então aqui a gente posiciona utilizando a nossa estratégia das caixas e é assim que você vai posicionar o seu take e o seu stop loss. Eu vou analisar aqui outros ativos para saber de fato se a gente tem mais operações aqui dentro do mercado. Lembrando que eu estou no gráfico diário, ok? E vamos analisar aqui o mercadinho para ver se a gente tem alguma possibilidade de entrada. Né? Ó, removi meus indicadores aqui sem querer, mas não tem problema. Então vamos lá. Dentro dessa região aqui, eu vou dar uma ampliada aqui no gráfico, né? E eu consigo observar aqui dentro dele
que eu até posso fazer aqui já um desenho bem bacana aqui nessas. Olha que interessante. Aqui eu tenho uma linha de tendência, por quê? Porque o gráfico tocou a primeira vez aqui e a segunda vez aqui nessa região. O terceiro toque foi aqui, beleza? É importante lembrar isso aqui. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui nessa linha de tendência e eu vou o quê? Simplesmente fazer aqui um canalzinho de queda aqui dentro dessa região. Então, eu observei aqui dentro do ouro que o preço dele está fazendo o quê? Um canalzinho de queda aqui dentro dessa zona. Quando chegou lá em cima, pessoal, ele rompeu aqui essa marcação de cima. Meu Deus, é o fim do mundo, cara. Nicolas, como que eu pegaria essa operação? Primeiramente, ok? Eu vou considerar isso aqui como um toque, né? É o primeiro toque da minha região. Deixa eu só alongar isso aqui, pronto. Ali eu considerei o meu primeiro toque. Aqui eu considerei o meu segundo toque, ok? E o meu momento de entrada seria aqui nessa terceira região. Nicolas, como que eu posicionaria aqui dentro dessa região o meu take e o meu stop loss? Eu colocaria aqui a minha operação exatamente desse ponto aqui, ok? Nicolas, por quê? Né, que você colocaria assim sua operação? Porque o meu stop loss ele está um pouco acima desse último topo anterior, né? E o meu take profit ele tem que ser exatamente na hora que ele sentir essa região. E ele sentiu a minha região até exatamente aqui embaixo. Então aqui seria o take da minha operação, seguindo, claro, esse canalzinho de queda que ele fez anteriormente. Aqui eu teria um retorno nessa operação de 2,5 para 1. Ou seja, você arrisca 100 para ganhar 250. Olha que interessante isso aqui, galera. Por que eu falo sempre isso aqui? Porque o risco-retorno, né, o RR, tem que fazer sentido, ok? O RR sempre deve ser maior do que 2 para 1, ok? Sempre tem que ser maior do que 2 para 1, pessoal. Inclusive, se você quer pegar as operações, eu repito de novo, se você quer operar junto comigo todos os dias, vai para o grupo do Telegram, é gratuito, você não vai pagar nada e você ainda vai conseguir operar comigo todos os dias, beleza? Por quê? Porque lá eu passo uma operação diária. É claro que você não vai estar ao vivo comigo, porque ao vivo são só os meus alunos, mas você vai ter acesso a tudo que eu faço aqui dentro do mercado. Isso aqui é muito interessante para vocês, beleza? Ó, o SDCAD já tem até uma marcação aqui feita dentro do SDCAD. E olha que interessante, galera. Então a gente analisou aqui o AudiCAD, né? Nós tínhamos ali um canalzinho de queda fazendo. Hoje é dia 9. Coloque em conta que sempre tudo que o mercado está fazendo nos últimos dias, dentro do ouro, nós temos aqui essa regiãozinha também, né, que a gente já fez aqui a marcação do nosso canalzinho de queda, que já rompeu aqui, ok? Gráfico diário. E nós temos aqui também o USDCAD num canalzinho de alta bem interessante também, cara. Olha que legal esse gráfico. Nós temos aqui essa ponta aqui, idêntica a essa ponta de cima, e o gráfico se mantendo aqui muito firmemente nessa região. De acordo com a estratégia das caixas, vocês podem ver que isso aqui era uma marcação que já estava, né? Eu nem queria que isso aqui tivesse aqui na realidade, mas pronto, né? Uma região que já está e já vai ficar aí para vocês também, já como insight de operação para vocês. Eu já tinha feito uma região aqui em cima, né? Uma caixa nessa região, porque no momento que o gráfico bater nessa zona, custe o que custar, eu já vou pegar uma operação aqui vendedora nesse ponto. Por quê? Porque eu vou acreditar aqui na reversão. Aqui a gente já tem uma zona anterior muito forte aqui nesse ponto do gráfico, ok? Inclusive esse aqui é um pavio muito isolado. Enfim, não posso contar muito para vocês, mas aqui nós temos também aqui um canalzinho de alta dentro dessa região. Isso aqui é muito interessante para vocês, pessoal, muito interessante, né? E o SDCAD está fazendo esse movimento com maestria. Inclusive ontem a operação que eu peguei foi uma compra exatamente nesse pontinho aqui do gráfico, né? O gráfico bateu aqui nesse ponto, eu surfei ali praticamente 800 pontos dentro do SDCAD, pegando uma vitória ali linda no dia de ontem. A operação demorou, mas se concretizou e foi muito bonita, beleza? Então, ó, vocês podem ver aqui, primeiro, segundo, terceiro toque, na hora que deu o terceiro toque, eu realizei a minha compra e surfei ali uma grande quantidade de pontos. GBP/USD, olha que interessante, pessoal, isso aqui. Isso aqui é um ponto de confluência. Olha, isso aqui foi uma marcação que eu cheguei a fazer de manhã, ok? Isso aqui é um ponto de confluência. Nicolas, o que é um ponto de confluência no mercado? Um ponto de confluência é uma análise que você pega, ok? É uma análise que você pega que tem mais de um fator,
né? Mais de um fator coincidindo dentro das suas operações. Eu nem vou colocar a pontuação aqui, acento aqui no análise, mas pronto. Nem confluência, obviamente, mas pronto. Então, o que é uma confluência, Nicolas? É quando você tem mais de dois fatores indicando a sua entrada. Aqui anteriormente nós temos uma linha de tendência, né, onde ele tocou aqui nessa região de cima, o gráfico veio descendo aqui para baixo, tocou a segunda vez aqui dentro dessa região, continuou, e aqui nós temos o terceiro toque. Coincidentemente, nós tínhamos já um canal planeado nessa região aqui, né, Nicolas? Que canal é esse? É um canal do gráfico diário também, e aqui nós temos aqui o preço estava todo circulando aqui através dessa região aqui, bem firmemente nessa zona. E por coincidência, ele bateu nas duas marcações aqui nesse ponto e depois ele fez o quê? Uma grande movimentação para baixo. Pô, Nicolas, o que você teria feito aqui? Eu teria realizado uma venda aqui no mercado. E quantos pontos que a gente teria surfado nessa operação, cara? Olha que interessante. Nós teríamos surfado somente 2.400 pontos dentro do GBP/USD. Por quê? Por uma entrada com confluência. Eu utilizei aqui duas análises minhas, né, para identificar uma única operação. Assim, a confluência faz com que você aumente, né, a sua assertividade, beleza? E aí você sempre consegue ganhar mais, né, dentro dessas operações. O euro-dólar, né, como eu sempre falo para vocês, é uma paridade com correlação dentro do euro-USD, junto com o GBP-USD. Geralmente o movimento que o euro-dólar faz entra em comprimento com o GBP-USD, beleza? Então a gente vem aqui para o euro-dólar, né, perdão, que a gente já vê que tem aqui um canalzinho de queda muito interessante, onde o gráfico também rompeu essa região, fez um pullback nessa zona e agora está estourando aqui para cima, ou seja, indicando um rompimento dessa região também. Olha que legal aqui um ponto bem interessante. Eu não queria explicar isso aqui para vocês, mas eu acabei de notar aqui dentro do mercado que o preço, né, dentro da região aqui do euro-dólar, ele tinha uma tendênciazinha bem bacana aqui nessa zona. Deixa eu só arrumar essa marcação aqui. Ele tinha uma região aqui bem interessante dentro dessa zona, né? Inclusive aqui ele tinha um canal de alta aqui dentro dessa região também, ó. Olha que interessante isso aqui. A gente consegue alongar, né, esse canalzinho aqui. Deixa eu alongar ele aqui, só um minutinho, né, para a gente ver aqui como que fica ele. Deixa eu ver aqui, pronto. E o preço ele estava andando aqui de acordo com essa região toda, fez um canalzinho de queda aqui nessa região, e o que a gente tem aqui nessa região? Nós temos o que? Uma região de caixa também, né, de acordo com a estratégia que eu tenho. Então a gente tem como fazer uma caixa aqui em todo esse quadrante que está aqui, podemos alongar, né, para essa zona toda aqui que tem nesse momento, e na hora que o preço bater nessa região aqui de cima, nós podemos o que? Realizar uma venda dentro do mercado. É claro que isso aqui vai demorar muito para chegar, mas na hora que chegar eu tenho o que? Um pullback dentro dessa região aqui de linha de tendência, porque o gráfico rompeu e tem que voltar a buscar essa região. E além disso, nós temos uma região aqui para o preço bater, voltar por conta dessa zona de resistência aqui anterior e voltar lá para baixo para fazer um pullback. Então a gente tem um baita de um swing trade aqui nessa zona, beleza? O vídeo aqui já está com 23 minutos, já está um tempozinho bem agradável, mas não interessa. A gente vai continuar aqui no vídeo normalmente, porque eu quero trazer conteúdo para vocês. Eu quero que vocês aprendam, né? Porque eu sei que isso aqui que eu estou passando para vocês, se vocês colocarem em prática, vocês vão ter muito resultado. O que vocês não podem fazer é achar que o gráfico vai se operar sozinho e não fazer nada. Aqui eu fiz uma linha de tendência dentro dessa região aqui do USD/JPY, porque o preço ele bateu nessa zona aqui, bem interessante, chegou a fazer, né, o segundo toque aqui já nessa região, bem próximo também, e depois ele fez o que? Ele bateu novamente aqui nessa zona, estourando para cima no terceiro toque dele. O que a gente faz agora? A gente dá um Ctrl+C e um Ctrl+V para clonar a nossa linha de novo, e a gente tem aqui uma canalzinho de alta dentro dessa região.
Se nós pegássemos aqui a compra, nós teríamos que sair no momento que o gráfico batesse nesse canalzinho de alta, ainda não bateu. Muito pelo contrário, ele tem uma região de venda aqui nessa região. Nicolas, por que uma região de venda? Porque isso aqui se adequa à nossa estratégia das caixas. Então aqui a gente consegue pegar na finalização desses candles aqui, máxima do pavio, alongou essa região aqui para frente, poderíamos pegar uma venda aqui dentro dessa região, mas cuidado, porque a gente tem um sinalzinho de alta e a gente tem que ver sempre como que o preço está esticando até essa região, se ele está com muita força, se ele está com pouca força. Então tudo isso daqui são movimentos dentro do mercado que a gente tem que levar em consideração, ok? Dentro do Audi JPY, tem uma operação que eu peguei, né? Inclusive eu estou nessa operação aqui, não vou mostrar muito para vocês. GBP AUD, né? Olha que interessante, o gráfico já despencou também, eu estava esperando bater ali no meu outro alvo, né? E eu estou numa operação aqui também, o meu risco retorno aqui também está bem agradável nessa operação. Euro AUD, eu tinha um canal de queda aqui dentro dessa região, né? Então nós tínhamos aqui toda essa região aqui circulando dentro desse canalzinho. No momento que fizesse o pullback, nós pegaríamos a região e o gráfico não só fez um pullback, como bateu numa caixa aqui nessa zona também. Nicolas, que caixa é essa? A finalização dos candles, mínima do pavio, alongo essa caixa aqui. Aonde ficaria meu take? Ficaria meu stop? Já passei isso aqui de graça no canal, hein, pessoal? Meu stop um pouco abaixo da minha caixa, meu take no momento onde ele começou a dar essa pernada de queda, né, esse sequencial, tem um retorno aqui de 3 para 1 dentro dessa única operação. São 2.000 pontos de take e já bateu no take, né, a operação aqui já teria encerrado. Olha que interessante essa operação, ok? Euro JPY está numa tendência muito forte de alta. Inclusive, eu analisei o mercado de manhã e não fiz nada nele, justamente por ele estar sem freio nenhum de alta. E eu quero identificar o momento aqui onde ele vai fazer uma reversão para eu conseguir pegar aqui uma venda dentro do mercado. Enquanto isso, eu não faço nada nele. E o gráfico da Nasdaq, né, fazendo aqui uma força de alta muito grande. Inclusive, o gráfico da Nasdaq, nós conseguimos aqui notar, né, que ele tinha uma tendênciazinha de queda fazendo nessa região. Eu sei que a macro tendência ela está aqui de alta, né? Claramente está de alta, está numa força muito grande, mas é aquilo também que eu repito para vocês. Como ele fez um sequencial aqui de vários candles positivos, nós temos que achar o ponto aqui onde o gráfico ele vai bater na nossa região e vai retrair. E esse ponto já está chegando. Afinal, nós temos aqui uma região de caixa bem interessante nessa zona e eu já estou posicionado também nessa operação. Como que fica a operação, Nicolas? Eu pego a minha operação, coloco aqui nessa zona, meu stop um pouco acima aqui da minha caixa e o meu take aonde? Na hora que ele bater aqui nesse canal. Ai meu Deus, um retorno aqui de 7 para 1 na operação. É isso mesmo. Galera, eu vou encerrando o vídeo aqui com vocês, para o vídeo não ficar mais longo do que já está. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Eu agradeço vocês que estão até aqui. Entrem no grupo do Telegram se vocês querem operar comigo. Tamo junto demais e até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e fui!